Funções e suas características, parte 1. Matemática para todos, professora Letícia Vieira Guimarães, UERGS Guaíba. Vocês podem, então, aprender bem a parte 1, que a parte 2 fica bem mais fácil. Uma representação gráfica de uma função. Normalmente, a gente usa as coordenadas x, y, né? Que a gente usa o plano cartesiano, conhecido como plano cartesiano, coordenadas retangulares ou plano cartesiano. Um ponto no gráfico é o conjunto composto pelo valor de x e de seu y correspondente, e são chamadas de coordenadas do ponto. Por que está escrito x e de seu y? Porque, por exemplo, aqui no lado nós temos uma representação gráfica de uma reta, uma função que pode ser descrita por uma reta. Olha só, y igual a 2x mais 1. Então, para cada x que a gente coloca ali, a gente vai ter um y, né? Por isso que o x e o seu y, porque se o x for 0, né, o y vai ser 1. Se o x for 1, o y vai ser 3. Se o x for 2, o y vai ser 5. Então, o y depende do valor de x, então y é a função de x, né? A coordenada x, ou abscissa, né, no eixo das abscissas. Vocês olhem ali o eixo x, ou eixo das abscissas, e y, eixo y, ou ordenada, também é conhecido eixo das ordenadas, o eixo y, certo? Bom, temos aí a nossa equação da reta e justamente uma reta se apresenta ali. A gente já estudou que a reta, ela provém de uma equação de primeiro grau, né? E o termo que é independente de x, nesse caso o 1, esse 1 representa o ponto nas ordenadas, ou seja, no y, onde essa reta vai cruzar. Pode olhar aqui, então, que a reta cruza a ordenada no ponto igual a 1, tá aqui, né? E a reta, então, os valores da reta vão aumentando, né? Porque quando o x é 1, né, o valor é 3, o y é 3. Quando é 2, é 5. Então, se x aumenta, y também aumenta, nesse caso, né? Bom, fizemos aqui uma tabelinha com o valor de x e a função, né? O valor da função, na segunda coluna. Então, vocês observem aqui, x igual a menos 5. Se x for igual a menos 5, y vai ser igual a 9. Menos 9, aliás. Então, tá ali o ponto. Menos 5 menos 9. Esse é o ponto que foi atribuído ali, né? Aí, o segundo ponto, se a variável x foi colocada em menos 4, né? O y vai ser igual a menos 7, tá? Então, o y vai aumentando conforme o x também vai aumentando. Vamos aumentar o x para menos 3. E menos 3, então, o y fica menos 5. Né? Bom, aí, a gente vai fazer o esboço de um gráfico, dá mais uma equação de primeiro grau, uma função de primeiro grau, né? Não precisa de muitos pontos, né? Por exemplo, veja esse aqui, ó, y igual a x menos 5. Se o x for menos 1, né? Y vai ser menos 6. Se x for 0, y vai ser menos 5. E se x for 5, o y vai ser 0, né? Então, a gente produz uma tabela com 3 pontos e plota no gráfico, né?
A ideia é sempre escolher valores, 3 valores para x, calcular o valor de y correspondente. Bom, quais pontos escolher? Essa é a pergunta. Né? O valor de x deverá ter valores pequenos, né? A sugestão é que seja entre menos 10 e 10. Tem um valor negativo, né? E tem um valor positivo, valores inteiros, né? 1, menos 1, 2, menos 2. Quanto mais baixo, mais fácil de calcular. Pontos que ficam sobre o eixo das coordenadas, por exemplo, se x for 0, y igual a menos 5. Se y for 0, x igual a 5. Então, coloca um x igual a 0 e um y igual a 0 e calcula outra coordenada, que é bem facilzinha, porque elimina, né, o valor dessa variável, certo? Então, assim, temos 3 pontos, dá para fazer o gráfico tranquilamente, né? Bom, e agora uma equação de segundo grau, como é que fica? A gente sabe que é uma parabólica, uma parábola, né? Então, a gente vai ter que ter mais alguns pontos, né? Escolher aí 5 pontos para plotar no gráfico, né? E aí, desses 5 pontos, tá? Procurar, né? Calcular. Então, em torno das raízes, né? Em torno das raízes, tá? Nesse exemplo aqui, que y igual a x ao quadrado menos x menos 2, a raiz aqui é 2, né? E menos 1. Então, aqui ó, a gente escolheu aqui a raiz, as raízes, em torno das raízes, as raízes menos 1 e 2. Então, menos 2, menos 1, 0, 2 e 3 o x, né? E aí calculamos o y. O y deu 4, 0, menos 2, 0 e 4. Então, nós temos o ponto menos 2 e 4, menos 1 e 0, 0 e, 3, 0 e menos 2, 2 e 0 e 3 e 4, tá? Então, procuramos esses valores, né? Temos aí os pontos, tá? Temos aqui, então, as raízes, menos 1 e 2, e cruzam o ponto, o eixo do x, né? Porque y igual a 0. Então, temos aqui, ó, aqui ao lado temos o gráfico, aqui tem os pontos das raízes cruzando o eixo do x, né? E o meio, né, geométrico, né, a mediana aqui, ó, entre menos 1 e 2, o meio, então, ficou aqui, tá? E nós temos aqui um ponto de mínima aqui, ó. Um ponto de mínima em menos 2, ficou menos 2, né? Onde x igual a 0, tá? Então, agora, a gente pode notar que tem mínima, tem um ponto de mínima aqui. E a gente vê aqui, então, uma coisa que a gente já falou, que é domínio e imagem da função. Vamos dar uma revisada aqui. O domínio de uma função é o conjunto de valores, que é a variável, no caso, a gente trata sempre o x, pode assumir que a função assuma valores inexistentes, ou seja, fora do conjunto de números considerados, por exemplo, o conjunto de números reais. Então, a gente está trabalhando com conjunto de números reais, tá? O domínio trabalha com números reais, então o x vai ser 1, 1,5, 1,3, 4, 5, a gente está trabalhando com isso, a gente fez as tabelas, a gente usa os números reais. Né? E a imagem de uma função é o conjunto de valores que a função pode assumir quando a variável, né, assume valores dentro do seu domínio. Né? Então, tu pega os valores da variável x e coloca valores, como a gente está colocando na tabela, e tem um valor de y.
E com alguns valores de x a gente não consegue calcular y, porque y dá um valor ou imaginário ou infinito, né? Que são valores que a gente não vai conseguir alcançar. Então veja os exemplos a seguir. Mas aqui, ó, tem uma função de y igual ao módulo de x, né? Quais são os valores possíveis de x? Esse vai ser o domínio, né? Os valores possíveis de x para o módulo de x é qualquer valor dentro do conjunto dos reais, tanto os valores negativos quanto os valores positivos, né? E na função y igual ao módulo de x, são os valores de y resultantes de x, né? Então, a gente coloca um valor ali, por exemplo, menos 1. Então, para x menos 1, o y vai ser 1, né? Tá? E aí por diante. Vamos ver, então, como é que fica isso aí, analisando graficamente, né? Temos aqui a função seno, por exemplo, que a gente trabalhou agora com a trigonometria, e a gente sabe que a função seno vai de menos 1 até 1. Marquei ali com aqueles riscos ali. Então, temos aqui um domínio da função seno, que o x pode assumir qualquer valor, né? X pode assumir qualquer valor na função seno, mas a imagem, quer dizer, ela sempre vai produzir algum valor entre menos 1 e mais 1, né? É o valor que o seno pode assumir. Tá? Então, essa é a imagem da função seno, né? Aqui, de menos 1 até 1, esse aqui é a imagem. Tá? Domínio é de menos infinito a mais infinito, né? Que a gente vai ter valores de qualquer valor real, né? No domínio, que vai produzir uma imagem ou vai produzir um y de menos 1 até mais 1. Agora está aí a função, finalmente, a função y igual ao módulo de x, em que, para valores negativos de x, o y vai ser o mesmo valor de x, só que positivo, né? Então, ele vai replicar, vai dar uma... Vem como uma reta normal, mas do outro lado ela fica para ter valores sempre positivos, né? Então, o domínio é todo x para qualquer valor de x pertencente a R, né? Pertencente ao conjunto dos números reais, essa função existe, né? Essa função vai dar um valor que existe e um valor dentro do conjunto dos números reais, né? Vocês podem ver ali. Né? E ela é limitada porque ela só tem valores, o y só vai assumir valor acima, igual ou maior que zero, né? Tá? O y vai subir valor igual ou maior que zero, então a imagem é de zero até infinito, né? Os reais positivos, né? São números reais positivos que essa função vai produzir. Então, temos aí. Bom, as funções fracionárias, né, com a variável no denominador, elas vão ter problemas, a gente vai achar problemas na hora de resolver elas ou de calcular o valor da função com alguns valores da variável. Por exemplo, essa aqui, a função de x é igual a 2 sobre x, né? Então, o denominador de uma fração não pode ser zero, pois o valor dessa fração tenderá ao infinito. Ou é menos infinito ou é mais infinito, né? Então, para a função 2 sobre x, o x não pode assumir valor igual a zero. Então, o domínio da função 2 sobre x é todo número real, qualquer número real, menos o zero. Esse é o domínio dessa função, né?
Agora, para ver como essa função ela fica no gráfico, olha só. Esse é o gráfico da função, né? Então, ela vem vindo aqui dos valores negativos da função, olha só. Olha na tabela aqui, né? Quando o valor, se a gente vem vendo o valor de x é menos 10, a função é menos 0,2, tá? Então, tá aqui, ó. Menos 10 é menos 0,2. A gente vai aumentando o valor, por exemplo, em menos 5 é menos 0,4, né? Então, está diminuindo, né? Está diminuindo o valor, né? Está descendo aqui o valor, diminuindo, diminuindo. Então, tende a zero aqui, né? E tendendo a zero o x, se a gente vem, a gente está vindo desse lado aqui, né? Aumentando o valor de x aqui, ó. Porque o valor é negativo, a gente vai aumentando ele até chegar a zero. Quando vai chegando próximo de zero, o valor vai tendendo a valores mais negativos aqui embaixo, né? E como não dá para dar valor de x igual a zero, vocês veem que aqui não tem o zero aqui, ó, tá? Se colocar o zero aqui, a gente não sabe se ele vai tender ao infinito, positivo aqui, ou infinito menos infinito para cá, para baixo, infinito negativo, porque essa função ela não te diz aonde ela vai, qual é o limite dela, ela vai ou para o menos infinito ou para mais infinito. Então, nesse ponto zero a gente não sabe, né? Então, vai diminuindo o valor, né? E quando o x tende a zero também aqui, ó, se tu olhar para cá, tá? Quando o x tende a zero, de um valor positivo, tendendo a zero, né? Ele vai tender para o infinito positivo, né? Então a gente vê isso aí. Nas funções fracionárias, geralmente acontece esse tipo de coisa, né? Vamos ver aqui, né? Aqui tem outra observação, né? Quando o x tende a infinito ou mais infinito, se a gente for pensar menos infinito aqui no caso, né? X é menos infinito para cima, né? E então o valor tende a zero lá. Mas essa análise aqui não é muito boa. Vamos para a próxima aqui. A gente sabe que a imagem da função é todos os números reais menos o zero. E aqui, então, tem uma outra função, então, que em vez de ser 2 sobre x, é 2 sobre x mais 1, né? Então, x mais 1 é que não pode assumir o valor de zero. Se x mais 1 não pode assumir o valor de zero, x não pode assumir o valor de menos 1. Valor menos 1. Não pode. Então, qualquer valor de x, o x pode assumir qualquer valor dentro do conjunto dos reais, menos o menos 1. O menos 1 é um problema. Então, vamos ver aqui o gráfico. Vocês veem aqui, ó. Tem a mesma coisa, só que o que não temos aqui é o menos 1, ó. Menos 1 não aparece aqui porque a gente não pode fazer um cálculo com menos 1, porque o denominador vai ser zero. E vocês veem que o gráfico, então, é o mesmo formato do anterior, só que agora não está mais em torno do eixo do x aqui, ó, no ponto zero, onde x igual a zero, né? Então, ele está aqui, tem uma linha em vermelho que eu coloquei ali, ele fica, né, o gráfico fica em torno do menos 1, porque menos 1 é o ponto, né? Menos 1 é o ponto em que tem a descontinuidade ali, né? Onde acontece que com menos 1 aqui vai dar uma função
que é 2 divididos por 0, então não se dá para resolver. Então, eu já alterou um pouquinho, o desenho veio para menos 1, em torno de menos 1, onde tem aquela linha vermelha ali no gráfico, né? Bom, aqui também temos uma coisa aqui, a linha apareceu, todos os números reais menos 1, e aqui então temos uma outra, né? Tem que é a mesma, aqui que é uma outra função, em vez de 2 em cima, tem o x, né? Bom, enquanto tem esse x aí em cima, o domínio não muda nada em relação ao anterior, porque o denominador continua sendo o problema, em que x igual a menos 1 vai dar 0 e surge uma indeterminação, né? Agora, em vez de ter deslocado, quer dizer, o gráfico ele, como é que vamos dizer, ele girou, né? Vocês observem que agora, né, ele estava positivo quando x era positivo, né? E era negativo quando o x era negativo, mas agora não, agora é positivo quando o x é negativo e negativo ali, ele é um pouco negativo, né? Ele foi para cima, né? Então, a gente agora observa a assíntota aqui, ó, ou observa a linha onde ele está em volta, já não é uma linha vertical, mas uma linha horizontal que ele não toca aqui, né? Que separa as duas curvas, digamos assim, né? Lá tinha a linha vermelha que era vertical, ainda tem aqui, ó, tem uma assíntota aqui, né? E tem uma outra aqui. Bom, esse é o x sobre x. Agora tem essa aqui, que em vez de no denominador temos x ao quadrado mais 1, né? Em vez de x mais 1. Então, esse x ao quadrado mais 1, né? Não pode assumir o valor de 0, né? Mas qualquer número real ao quadrado, ele é positivo. Então, não tem problema nenhum. O x aí, nessa condição, ou seja, o domínio dessa função é qualquer valor no conjunto dos números reais, serve para essa função. Então, o domínio é qualquer número dentro do conjunto de números reais, negativos, positivos, né? Serve. Tá? A função tem esse aspecto, né? Apesar de domínio ele ser amplo, né? Que é todo o conjunto dos reais, a imagem não é. A imagem desse gráfico aqui, ela fica entre menos 0,5 e mais 0,5, tá? Observe no gráfico ali a seta vermelha, que mostra o ponto máximo e o ponto mínimo dessa função. Mínimo é menos 0,5 e o máximo é mais 0,5, fazendo o gráfico. E agora, se for x ao quadrado mais 3x mais 2, o denominador. Isso aí não pode assumir o valor igual a 0, né? Mas como é uma função de segundo grau, os zeros desta função, né, de segundo grau estão nas raízes, né? Bom, quais são as raízes dessa função, dessa equação aí, ou dessa função? Menos 2 e menos 1. Então, nós vamos ter problema quando o x for menos 2 e quando o x for menos 1. Então, o x só não pode assumir esses dois valores, né?
Então, x pode assumir qualquer valor do conjunto dos números reais, menos o menos 1 e o menos 2. Como é que fica o gráfico dessa função? 2 sobre x ao quadrado mais 3x mais 2. Fica exatamente assim, ó. No menos 1 e no menos 2, vocês veem aqui, né, que entre esses dois ele tem um comportamento que é uma parábola invertida aqui, né? Nesses dois aqui, vocês veem que é uma parábola invertida. E aqui tem uma curva que não toca as duas retas, a curva da direita e a curva da esquerda não tocam a reta vermelha que eu coloquei tracejada ali, ó. Então, a gente vê que para esses dois valores, menos x igual a menos 2 e x igual a menos 1, não existe nenhum ponto correspondente ao valor de y. Não existe um valor de y, não existe uma função, um valor para essa função. Certo? E aqui, então, também não existe um valor de y, né? Aqui assim, então, nessa área aqui, né? Entre 0, não existe entre 0 e menos 8 por aí, né? Não vai alcançar. Tá? Então, a imagem dessa função, né? Ela não tem valores, essa imagem aí tem valores, vamos ver, entre 0 e mais infinito tem, né? Porque daqui, ó, daqui para cá tem valor de y, né? Ó, aqui tem valor de y igual a 7, por aí. Aqui é 12, aqui é 17. Tem. Essa função vai produzir valores desse tipo, de y igual a 7, y igual a 12, y. Mas não vai produzir nenhum valor entre menos 8 e 3. Tá? Então, essa vai ser a imagem. A imagem é, então, todos os números reais menos a faixa, né, de menos 8 e 3, ou de menos infinito até menos 8 e de 0 até mais infinito. Essa vai ser a imagem. Certo? Também. Agora, as funções que têm radicais. A raiz quadrada de um número negativo tem como resultado um número imaginário, né? Então, o número imaginário não pertence ao conjunto dos reais. Então, a gente tem que evitar que dentro da raiz, tem aquele x ali, colocar um x dentro da raiz, que a raiz tenha um número dentro dela que é menor que 0. Tá? Então, eu coloquei ali, ó, x menos 4 tem que ser maior ou igual a 0 para essa função, para ter valores nessa função, né? Então, tá ali, ó, x tem que ser maior ou igual a 4, né? Se x for 4, a raiz de 0 existe no número reais, que é 0, né? O domínio da função é que x tem que ser maior ou igual a 4, né? Agora, olha aí. Na verdade, então, essa função tem essas duas. Coloquei um azul para os valores positivos e um laranja para os valores negativos que vão aparecer, né? Porque a raiz quadrada de um número sempre vai dar um número positivo e um negativo, né? E aí vocês veem aqui que começa do 4 realmente, né? O x, né, o valor de x, que é o domínio da função, é aqui até o mais infinito, né? Agora, o y vai ser qualquer valor dentro dos números reais. Sim. Se
trabalharmos com números reais x, né? Dentro no domínio, certo? Bom, agora exponencial. Exponencial vocês já trabalharam que tipo de desenho vai dar nesse gráfico, né? Fazendo aqui a tabela, essa tabela gerou esse gráfico, né? Então, pode ser qualquer valor, o x pode ter qualquer valor, negativo e positivo, então. Mas o y só vai ter valor positivo, tá? Nunca vai chegar a zero esse valor, esse e. Nunca vai chegar a zero, e na zero é 1, né? E valores, vocês veem aqui de x negativo, vão produzir valores cada vez menores, mas nunca vai chegar a zero, porque quando o x é negativo, o que acontece? Né? Tem um expoente negativo, o expoente negativo, na verdade, ele está no denominador de uma fração. Então, está no denominador de uma fração. Então, ele vai dividindo, 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 mas nunca chega a zero. Tá? Então, é aí que tá. O domínio é qualquer x. E a imagem, então, né, é que y vai ser maior que zero. Nunca maior, não vai ser igual a zero. Então, vai ser maior que zero, certo? A função aqui, 1 sobre 2x, é bem parecida com o e na x, né? Nunca vai chegar a um valor igual a zero, vocês veem ali, vai diminuindo, né? O x vai aumentando, né? E a função 1 sobre 2x vai diminuindo, olha só. Então, o x pode assumir qualquer valor, negativo, positivo, inclusive o zero, mas o y vai ser sempre positivo maior que zero. Então, a imagem, né, vai ser números maiores que zero. Essa é a imagem, números reais maiores que zero. Tá? Então, para qualquer y existirá para qualquer x existirá um y com valores dentro do conjunto de números reais. Esse é o domínio. E a imagem da função y igual a 1 sobre 2x, né? A função y só vai assumir valores acima de zero. Então, isso vai ser a imagem dele, y maior que zero. Vamos ver essa aqui. Então, em vez de 1 sobre 2x, é 1 sobre 2x menos 1. Então, nesse caso aí, o valor zero também é crítico aí, né? Então, o domínio vai ser todo o conjunto dos números reais, né? Menos o zero, porque, olha só, 2 na x menos 1 tem que ser diferente de zero. Então, 2 na x tem que ser diferente de 1. E 2 na x, então, tem que ser diferente de 2 na zero, né? Porque o 1, na verdade, pode ser qualquer número elevado a zero. Então, eu coloquei ali para ficar com a mesma base, né? E aí a gente pode dizer que x tem que ser diferente de zero, né? Tá? Então, o domínio é qualquer número real menos o zero. Então, essa função fica dessa forma, bem parecida com as outras. Então, tem as linhas ali, tanto, né, a assíntota vertical, que seria a linha em que a função nunca vai tocar, são a própria a abscissa, né, e a ordenada. Tá? Mas aquela linha ali que cruza o eixo dos y no menos 1. Vocês veem ali. Justamente aquele menos 1 ali. Tá? Bom, a imagem da função, como vocês veem aqui, ó, y só existe, né? Só não existe
no intervalo de 0 até menos 1, né? Então, nesse intervalo aqui, ó, não tem valor de y essa função. Esse intervalo aqui, de 0 até menos 1, não tem valor de y. Então, vou fazer um exemplo aqui, ó, né? A tendência dele é chegar em menos 1, né? Conforme vai indo lá para menos, o x vai para menos infinito, né? Ele vai, a tendência dele é chegar em menos 1. Vocês olham aqui, ó, menos 5 é menos, a função deu menos 1,032, né? Então, quanto mais vai lá para o negativo, o número mais se aproxima do 1, mas nunca toca 1. Então, eu coloquei, se x fosse igual a menos 100, aí teríamos isso aqui, 1 sobre 2 na menos 100 menos 1. Desenvolvendo isso aí, desse jeito que vocês veem aí, que vocês já sabem, a gente já fez isso, vai dar 2 na 100 divididos por 1 menos 2 na 100. Tá? Eu dei uma olhada quanto é que é 2 na 100. É um número com muitos dígitos, demais, muito, mais que 10 dígitos. Né? Então, esses 10 dígitos menos 1, né, é tão pouco que a gente pode dizer que é aproximadamente menos 1 o número, mas nunca vai chegar a menos 1. Isso a gente chama de assíntota, porque nunca encosta naquela reta vermelha e nunca encosta na abscissa, nos eixos do x, e também nunca encosta no eixo dos y, né, que é as ordenadas. Continue aprendendo sobre as funções matemáticas na parte 2. Para aprender bem a parte 1, antes de seguir em frente, antes de seguir até a parte 2, faça o esboço dos gráficos das funções da parte 1 no caderno. Calcule alguns pontos da tabela e verifique se são verdadeiros. Descreva, escrevendo no caderno, cada gráfico em português. Ou seja, qual é a máxima, qual é a mínima, qual é a imagem, qual é, então, o domínio. Ao término desta aula em vídeo, você deve saber bem o que é o domínio e o que é a imagem de uma função. Vamos lá, vamos fazer os exercícios também que estão na descrição do vídeo.